Olá pessoal, bom, vamos para mais uma aula, mais um vídeo sobre a LDB, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Você que está aqui no meu canal do YouTube, eu vou continuar colocando conteúdos, aulas gratuitas e principalmente dicas também. Vamos resolver questões. Estou fazendo vídeos também sobre resolução de questões, todas comentadas para você não ficar com nenhuma dúvida a respeito desses assuntos de conhecimentos pedagógicos para concursos públicos. Se você ainda não se inscreveu no meu canal, peço para você se inscrever no meu canal para eu continuar produzindo mais conteúdos. Quero agradecer a participação e as mensagens que eu venho recebendo aqui nos meus vídeos. Isso incentiva muito a eu continuar com o meu trabalho e eu quero agradecer essa participação e dê o seu like também neste vídeo se você gostar e compartilhe também, isso faz toda a diferença. Hoje eu vou falar mais dois tópicos, vou abordar mais dois tópicos da Lei de Diretrizes e Bases. Nós vamos falar hoje sobre a educação infantil e educação de jovens e adultos, o que diz a LDB sobre esses dois tópicos. Então é importante você acompanhar e principalmente trouxe questões todas sobre este conteúdo. Todas as questões estão de acordo com o que as bancas estão cobrando sobre estes conteúdos. Então o vídeo de hoje é sobre esses dois tópicos, educação infantil e EJA. Então hoje nós vamos falar sobre a EJA e educação infantil e nós vamos começar aqui a seção 2 na educação infantil, que vai falar o seguinte: a educação infantil, primeira etapa da educação básica, tem como finalidade o desenvolvimento integral da criança de até 5 anos de idade em seus aspectos físico, psicológico, intelectual e social, complementando a ação da família e da comunidade. Interessantíssimo que ele fala que vai complementar, sim, colocando mais uma vez a família, né, dentro desse processo educativo, falando da importância da família. A lei sempre aborda essas questões dentro da perspectiva do todo, ela coloca elementos que fazem ali com que este processo de ensino ele seja desenvolvido ali dentro dessa perspectiva com a participação do todo, visando o aluno como um todo. E eu trouxe aqui, eu fiz questão de trazer aqui em cima, que antes, né, a lei, antes da última alteração da lei, tinha aqui, falava sobre 6 anos de idade. Então, de 96 até 2013, 2013 já faz tempo também, né, já tem algum tempo, mas de 96 até 2013, esta questão falava sobre, a educação infantil falava sobre esta idade de 6 anos. Mas aí, esta idade, ela foi mudada, sim, adequando à própria Constituição. E as bancas, elas gostam de cobrar muitas questões, principalmente, eu chamo a atenção aqui, aquele aluno que estuda por material desatualizado, questões desatualizadas. Então, isso acaba fixando na cabeça do candidato. Então, é importante você se atualizar também com os materiais que você estuda. Estude aí pela lei atualizada para você não correr este risco. Por mais que pareça fácil, isso aqui pega muito candidato ali na hora da resolução. Então, antes a lei falava assim em 6 anos e agora a lei fala em 5 anos de idade. E aí o artigo 30 ele vai falar o seguinte: ele vai falar sobre educação infantil. A educação infantil será oferecida nós tivemos um probleminha aqui, mas não tem problema, nós vamos seguir. Ela vai falar sobre a educação infantil que será oferecida em creches ou entidades equivalentes para crianças de até 3 anos de idade e pré-escolas para as crianças de 4 a 5 anos de idade. Então, de acordo com a última alteração deste artigo, né? Não a última alteração da LDB, a última alteração deste artigo. Então, eu trouxe aqui também para você lembrar que antes falava justamente sobre essa questão da pré-escola. Então, a pré-escola será para crianças de 4 a 5 anos de idade, não mais 6, como era mencionado na lei. E as creches, a idade será para crianças até 3 anos de idade. É isso o que diz a lei e também tem muitas questões falando sobre isso. E preste atenção aqui que ela será oferecida, a educação infantil será oferecida em creches creches ou entidades equivalentes para crianças de até 3 anos de idade e pré-escolas para crianças de 4 a 5 anos de idade. E a educação infantil será organizada de acordo com as seguintes regras comuns. Antes,
não tinha nem esse texto aqui, esse texto ele foi incluído aqui nesta alteração de 2013, antes já ia direto para a questão da avaliação. Então ela colocou aqui agora, chamando a atenção, a lei colocou agora chamando a atenção para esses novos textos. E esses textos vão falar sobre a avaliação, que é muito importante, e também vai falar sobre a própria frequência, que antes não era mencionada na educação infantil. Era apenas no ensino fundamental e médio que era colocado, antes não tinha este texto. Então a lei, primeiro, ela já vai falar sobre essa questão da avaliação. A avaliação, sim, ela acontece sim na educação infantil e ela tem esse sentido de formação através desses registros. E aí nós podemos mencionar o próprio relatório do aluno, que é um registro muito importante dentro desse processo de avaliação dentro da educação infantil. E aí a lei diz o seguinte: avaliação mediante acompanhamento e registro, sim, do desenvolvimento das crianças sem o objetivo de promoção mesmo para o acesso ao ensino fundamental. Isso aqui cai demais em prova, inclusive eu trouxe questão sobre isso. Aliás, tudo isso que eu já falei já tem questão, nós vamos resolver no final deste vídeo. Não perca, para você entender e fixar melhor o conteúdo. Então a avaliação ela vai ocorrer sim, e ela deve ser registrada dentro desta etapa, né, dentro da educação infantil, deve ser registrada através ali deste acompanhamento do desenvolvimento da criança, sem o objetivo de promoção, ou seja, não tem aquele objetivo de poder promover o aluno para a próxima etapa, que seria o ensino fundamental. O pré-requisito para o ensino fundamental, para essa entrada, é a idade de 6 anos de idade. Então, não tem essa questão de promover, por mais que as bancas ainda insistem em colocar isto, você tem que ficar muito atento, porque às vezes isso pode passar ali de uma forma que você não perceba o intuito da questão. Então, não tem esse objetivo de promover o aluno, né? Não tem como, por exemplo, chegar para a criança de 5 anos, os pais, e falar: não, o seu filho reprovou na educação infantil, não tem como ele ir para o ensino fundamental. Não, o pré-requisito para o ensino fundamental, para a primeira, né, etapa ali do ensino fundamental, seria a idade de 6 anos. E aqui fala para o acesso, mesmo para o acesso ao ensino fundamental. Então, é sem o objetivo de promoção. Bom, a próxima vai falar sobre a carga. A carga horária mínima anual da educação infantil será de 800 horas distribuída por um mínimo de 200 dias de trabalho educacional. Isso aqui é só você gravar essa questão de ser 800 horas e o mínimo, que é 200. Não pode ser menos de 200 e as bancas também sempre gostam de colocar isso, trazendo 180, 150, sempre tem uma questão sobre isso. Então, o mínimo será de 200 dias de trabalho educacional. E aí, passando para a próxima, nós temos a questão do atendimento. Bom, atendimento à criança de no mínimo 4 horas diárias para o turno parcial e de 7 horas para a jornada integral. E o controle de frequência pela instituição de educação pré-escolar exigida a frequência mínima de 60%. Por quê? Às vezes, e principalmente como a gente já tem isso de 75%, né, já é algo que sempre é falado e sempre está dentro da vivência aí dos candidatos, então essa frequência pode ser confundida aí na hora de resolver as questões. Então a educação infantil terá a frequência aí de 60% e não 75%. 75% será para o ensino fundamental e para o ensino médio. Para a educação infantil, a frequência será de 60%, você não pode esquecer isto, ok? E aqui antes fala sobre essa jornada, né, 4 horas diárias, e lembra também essa palavrinha aqui, mínimo. O mínimo, 4 horas diárias para o turno parcial. Expedição de documentação que permita atestar os processos de desenvolvimento e aprendizagem da criança. Sim, a instituição ela tem a incumbência, sim, de emitir documentos que atestem aí este desenvolvimento da criança. Isso aqui também sempre é objeto de questão e eu trouxe também várias questões falando sobre isso aqui. Então, a instituição ela tem incumbência, sim, de emitir estes documentos. Okay? Bom, essas são as informações da educação infantil. E aqui passando para a educação de jovens e adultos, que está na seção 5, já começa aqui no artigo
37. A educação de jovens e adultos será destinada àqueles que não tiveram acesso à continuidade de estudos no ensino fundamental e médio na idade própria e constituirá instrumento para a educação e aprendizagem ao longo da vida. Olha, preste atenção aqui, este artigo sofreu uma alteração em 2018 e a própria lei, ela tem ali, ela sempre traz elementos para que possam, digamos assim, amarrar ali todas as ideias. E essa questão de implementar, falando ali sobre esse estender a educação ao longo da vida, foi colocado aqui, foi colocado também na educação especial. Esta é uma alteração de 2018. Eu trouxe aqui em cima para você ver como que era antes. Antes falava, e até aqui, ó, a idade própria. Eu vou apagar aqui para você ver. Antes falava, o artigo, ele ia até aqui, idade própria, somente até aqui a idade própria. Em 2018, como vocês podem perceber, houve aí esta complementação, constituirá instrumento para a educação e aprendizagem ao longo da vida, dando essa ideia, né, de continuidade desses estudos. Os sistemas de ensino assegurarão gratuitamente aos jovens e aos adultos que não puderem efetuar os estudos na idade regular oportunidades educacionais apropriadas, consideradas as características do alunado, seus interesses, condições de vida e de trabalho, mediante cursos e exames. Então, aqui a lei considera e levando em consideração as características deste aluno. Isso é muito importante, sim, a lei se preocupar, né, direcionar ali todos os elementos que possam contribuir para o desenvolvimento da educação deste público, um público tão específico que é o público da EJA. Atenção também para a questão da gratuidade, né? Aqui a lei fala sobre essa questão de gratuidade, o aluno tem esse direito, né? Aqui fala sobre os estabelecimentos de ensino, colocando essa questão de oferecerem, sim, esta educação gratuita. E aí o próximo diz o seguinte: o poder público viabilizará e estimulará o acesso e permanência do trabalhador na escola mediante ações integradas e complementares entre si. A lei se preocupando mais uma vez com este público, né, colocando ali a questão do aluno trabalhador. Ela é muito específica quando fala sobre o aluno trabalhador. Às vezes a gente lê muito rápido e a gente não presta atenção nesses pequenos detalhes, mas aqui a lei é bem específica em relação à valorização e a preocupação do acesso e permanência deste aluno dentro do ambiente educacional, já que para quem assim trabalha, né, principalmente esse público que é um público, aquele aluno que não teve a oportunidade de estudar no momento adequado, então ele vai buscar essa educação neste período e ele vai conciliar ali com o seu trabalho, e a lei ela ressalta essa questão, colocando aqui, ó, estimulará o acesso e permanência, né? O acesso e permanência desse aluno trabalhador na escola. O professor e a equipe todos devem ficar atentos aí em relação a este aluno, que já é um aluno que possui uma característica diferente daquele aluno que não tem esta rotina tão pesada. Então, deve-se pensar em ações para que este aluno continue, né, que ele tenha o acesso, mas também que ele permaneça também dentro da instituição, recebendo aí este processo de ensino, né, tendo a oportunidade de participar do processo de ensino. A educação de jovens e adultos deverá participar, a educação de jovens e adultos deverá articular-se preferencialmente com a educação profissional na forma de regulamento. Isso também sempre cai em prova, essa questão dessa vinculação com a educação profissional. Isso aqui também sempre é assunto de prova. O artigo 38 diz o seguinte: os sistemas de ensino manterão os cursos e exames supletivos que compreenderão a Base Nacional Comum do Currículo, habilitando ao prosseguimento de estudos em caráter regular. Então, com certeza deve obedecer, sim, essa parte dessa Base Nacional Comum regular do currículo. Lembrando aqui que fala sobre adequar a este prosseguimento de estudos, que está justamente vinculado aqui aos próximos. O parágrafo 1º que vai falar o seguinte: os exames a que se refere este artigo realizar-se, ou seja, esses exames estarão de acordo, sim, com os elementos do currículo que constituem a Base Nacional Comum Curricular para este aluno poder fazer estes exames. Lembrando que estes exames, eles são a nível de ensino fundamental para maiores de 15 anos e a nível de ensino médio para maiores de 18 anos. Esta é uma parte também da lei em relação a essa temática EJA, que é também uma das mais cobradas em concursos públicos.
no nível de conclusão do ensino fundamental para os maiores de 15 anos e no nível de conclusão do ensino médio para os maiores de 18 anos. E os conhecimentos e habilidades adquiridos pelos educandos por meios informais serão aferidos e reconhecidos mediante exames. Olha que interessante, isso aqui é levado em consideração, sim, estes conhecimentos, essas experiências dos alunos. Este público possui uma variedade muito extensa. Há alunos que já trabalham há muito tempo dentro de várias áreas determinadas aí. E este aluno, de repente, ele pode ter um acesso, ele pode ter um conhecimento maior em relação à matemática, que ele aplica ali no seu trabalho de uma forma muito prática, ele só não tem essa parte teórica. Então, essa questão de valorizar essas experiências, esses conhecimentos já adquiridos dos alunos através das experiências, serão levados em consideração também aqui, reconhecidos, serão aferidos e reconhecidos mediante exames. Aqui nós temos as questões. Preste atenção, tudo isso que nós já falamos. Julgue os itens na educação de jovens e adultos. Na EJA, a idade mínima para os estudantes cursarem o ensino médio é de 18 anos. Questão correta, 15 anos para o ensino fundamental, 18 anos para o ensino médio. Questão correta é justamente o que está na lei. A educação de jovens e adultos tem como finalidades e objetivos o compromisso com a formação humana e com o acesso à cultura geral para o desenvolvimento da autonomia intelectual dos alunos. É justamente isso aqui que fala também, que traz os artigos da LDB, levando aqui em consideração toda essa questão da formação humana, o acesso à cultura, o desenvolvimento da autonomia, sim, tudo isso é levado em consideração, a questão está correta. A educação de jovens e adultos é dever do Estado apenas no nível do ensino fundamental e ensino médio. A questão está errada porque só falou do ensino fundamental. Bom, na EJA, a aprendizagem deve estar centrada primordialmente no aluno, na independência e na autogestão da aprendizagem. Sim, a LDB, em seu artigo 37 e 38, ela traz isso sim, essa questão dessa valorização e sim deve estar centrada. Tanto é que fala muito sobre essas características dos alunos, levar em consideração todas essas experiências, o que o aluno já tem, a questão está correta sim. A educação de jovens e adultos é uma modalidade educacional que visa atender aqueles que não tiveram acesso à continuidade de estudos. A essa modalidade é assegurado o acesso no nível fundamental para os maiores de 15 anos e no nível médio para os maiores de 18 anos, certinho como que diz a lei, a questão está correta. Conforme a LDB, a avaliação escolar na educação infantil, então já está falando aqui sobre educação infantil, nós sabemos que há sim esta avaliação, mas sem o objetivo de promoção. Então deve ocorrer por meio do acompanhamento e registro do desenvolvimento da criança, aqueles relatórios, como eu falei, sem o objetivo de promoção, seria aqui justamente, seria a letra A mesmo, a letra A. As outras, não se apliquem em razão de natureza do trabalho. Com certeza tem sim educação, essa questão, a avaliação na educação infantil, essa questão de não se aplica está errado, deve ocorrer por meio de avaliações semestrais, a lei não fala isso, deve ser classificatória para fins de compensar carências sociais, jamais, dentro da educação infantil seria com esse objetivo de classificar aprovado e reprovado. E deve ocorrer com acompanhamento ao desenvolvimento das crianças e por testes. Não fala em testes para verificar a prontidão necessária para ingresso ao primeiro ano. Não, ingresso ao primeiro ano sem objetivo de promoção. A questão está errada, seria justamente a letra A, a questão de 2018. Um dos avanços registrados na elaboração da LDB foi a definição da educação infantil como a primeira etapa da educação básica. Outro dispositivo importante da LDB em relação à educação infantil é aquele que determina que ela terá o que dentro da educação infantil, dentro do que a gente já leu aqui sobre a lei? A avaliação nos mesmos moldes do ensino fundamental? Não será nos mesmos moldes como nós vimos. Carga horária de até 800 horas anuais distribuídas por um mínimo de 180, como eu falei, eles gostam de colocar 180, 150, errado seria 200. A expedição de documentação que permita atestar os processos de desenvolvimento e aprendizagem, sim, é incumbência dos estabelecimentos de ensino, essa expedição dessa documentação. A questão seria a letra C. Questão letra C. Olha aqui, a letra D vai falar sobre a frequência de 75%. Se você não ficar atento, você acaba se confundindo, porque 75% é do ensino fundamental e médio.
O atendimento à criança de no mínimo 3 horas e meia no turno parcial, são 4 horas, né? De no mínimo 4 horas. Então seria a letra C mesmo. Segundo a LDB, a educação infantil será oferecida de acordo com o que nós lemos, creches e pré-escola. Educação regular, jardim de infância, escola comunitária, não, fala em creches e pré-escola, o artigo 31. Seria a letra A. A Lei 9394 de 96, de 20 de dezembro de 96, estabelece a finalidade da educação no Brasil, como deve ser organizado, quais são os órgãos administrativos. Eu já li antes essa questão. Vamos direto aqui. De acordo com o artigo 21 da Lei 9394 de 96, a educação escolar é composta pela educação básica e ensino superior. Acerca das outras modalidades brasileiras de ensino, de acordo com a LDB, assinale a alternativa incorreta. Ele quer a errada, ele quer qual que não é modalidade. Então, seria justamente a educação infantil. A educação infantil é a primeira etapa da educação básica. A educação especial é modalidade, educação à distância é modalidade, educação de jovens e adultos é modalidade. Seria a letra A. Se você ainda não me segue no Instagram, você pode me procurar lá, Fabiana Firmino. No Instagram eu coloquei justamente há poucos dias um esquema sobre todas as modalidades da educação. Então, procure lá também. No meu Instagram tem muitas dicas a respeito de todos os conteúdos de conhecimentos pedagógicos. De acordo com a LDB, a educação infantil, primeira etapa da educação básica, tem como finalidade, então, de acordo com o que está na lei, o desenvolvimento integral da criança de até 6 anos. Preste atenção aqui, de acordo até com o que eu já falei, que a lei mudou e antigamente falava em 6 anos. Então, as bancas gostam muito de trazer isso para confundir também o candidato. Então, como a gente já sabe que é 5 anos, voltando aqui, como a gente já sabe que já é de 5 anos, então a gente já vai eliminar aqui, 6 anos, 6 anos, 4 anos também não, seria 5 anos, Desenvolvimento integral da criança de até 5 anos em seus aspectos físico, psicológico, intelectual e social, complementando a ação da família e da comunidade. Letra C. Só eliminar aqui as outras, seria a letra C. São estabelecidas nas regras da LDB, a Organização da Educação Infantil. Uma das regras está corretamente descrita então ele quer saber qual dessas está correta. Carga horária anual de 800 horas de trabalho educacional ou 200 dias ou não, né? Ou deixou a questão errada. Controle de frequência aqui, 75%, fazendo também candidato confundir. Nós já sabemos que é 60%. Atendimento à criança de no mínimo 4 horas diárias, independente do turno parcial ou integral. Não, mínimo 4 horas para o turno parcial e de 7 horas para o turno integral. Não seria essa também. Preparação para a documentação que certifique o processo de desenvolvimento e aprendizagem da criança. Sim, é incumbência dos estabelecimentos de ensino, sim, expedir essa documentação. Letra D. Acompanhamento, avaliação por meio de acompanhamento e registro das crianças visando promoção e posterior acesso ao ensino fundamental. E se você não prestar atenção, esta última, ela tem até um texto assim bonito, interessante e que pode levar, sim, o candidato a marcar a letra E, porque fala ali sobre esse posterior ingresso ali ao ensino fundamental, mas esta promoção, essa questão de visando a promoção, ela não existe, seria sem o objetivo de promoção, como nós vimos, o pré-requisito ali seria a idade para 6 anos para o ensino fundamental. Então seria justamente aqui a questão, a letra D, como nós já colocamos, letra D seria a correta. Segundo a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, a educação infantil contará com atendimento à criança de no mínimo 4 horas diárias para o turno parcial e de 8 horas, 7 horas, né, para a jornada integral. Não seria 8, seria 7, questão errada. Bom, essas foram as informações sobre educação infantil e educação de jovens e adultos da LDB. Espero vocês no próximo vídeo.